Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Gatópolis. Hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Gatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro. E hoje é dia de leitura felina e vamos continuar a leitura do magnífico livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. É um livro incrível e está ficando ainda mais eletrizante, pois chegamos no clímax do livro. Então, paramos no capítulo 43 de Lily e vamos continuar até dar os nossos 40 minutos semanais. Então, ao fundo, música clássica, um belo cenário aqui. Lembrando, se curtir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá. Capítulo 43, Lily. Lily estava em frente à mercearia de Bong, encarando o portão de metal. Ela estava ali há uns bons 30, talvez 40 minutos esperando. Por que estava fechada? Mercearias não deveriam ficar abertas o tempo inteiro? Lily expirou, seus ombros caindo. Depois do que havia acontecido com Núria na noite anterior, estava desesperada para conversar com alguém. Falar com os colegas de apartamento era inútil. Eles não davam a mínima para ela nem para seus problemas. A única pessoa em que ela real e verdadeiramente podia confiar era em seu pai, mas ele não estava mais lá. Lily estava sozinha. Havia 8 milhões de pessoas morando em Nova York. E ainda assim, de alguma forma, ela se via esperando por um idoso, dono de uma mercearia, alguém que só tinha encontrado uma única vez. Era esse o nível da melancolia de sua vida atualmente, sem amigos, sem família, sem carreira. Ela olhou de relance mais uma vez para o relógio. Talvez devesse desistir e tentar novamente amanhã. Mas se não falasse com alguém, os nós em sua garganta, em seu peito e em seu estômago iriam cutucá-la a noite toda, impedindo-a de dormir. E todas as vezes que não dormia, ele ficava com olheiras escuras e inchadas. Ela voltou a olhar para o relógio. Esperaria mais 10 minutos. O único problema era que os pés estavam acabando com ela. Então foi até o banco em frente à loja e se sentou, tentando não parecer tão patética quanto se sentia. Cada vez que um pedestre passava por ela, Lily conferia o relógio. Uma criança andando de skate, confere. Uma senhorinha com seu andador, confere. Uma mãe exausta com 2 garotinhas derramando sorvete na calçada, confere. Lily! Ela ergueu a cabeça e encontrou diretamente os olhos castanhos e calorosos de Bong. No entanto, ele não era o mesmo velhinho asiático que ela tinha conhecido no cemitério. Dessa vez parecia quase cômico, como se tivesse acabado de chegar de uma festa de aniversário infantil. Ele estava com um tipo de coroa de balões arco-íris na cabeça, e alguém havia pintado seu rosto, deixando-o com a aparência de um tigre animado. Sob o braço direito, Bong segurava um unicórnio de pelúcia cor-de-rosa, e sua camiseta estava manchada com o que parecia ketchup, mostarda e Deus sabe mais o que. O rosto de Lily provavelmente estava contorcido de choque. Por que Bong deu uma olhada em si mesmo, como se tivesse esquecido de quanto estava ridículo e riu? O rosto de Lily provavelmente estava contorcido de choque. Porque Bong deu uma olhada em si mesmo, como se tivesse esquecido quanto estava de ridículo e riu. Acabei de voltar de Coney Island, ele explicou e se apressou até o braço para se sentar ao lado dela. Já esteve lá? Lily sacudiu a cabeça. Foi minha primeiríssima vez. Acredite se quiser. Todos esses anos morando em Nova York e Conchita e eu nunca tivemos tempo para nada além do trabalho, a igreja e cuidar dos nossos filhos. Uma pena. Acho mesmo que Conchita teria amado o lugar, ele disse. Lily sorriu e deu uma olhada para Bong tímida. Talvez a gente possa, talvez a gente possa ir alguma hora. Bong deu um tapinha nas costas dela. É claro, devíamos ir antes que o verão termine. Talvez sua irmã possa vir junto, o que acha? Lily ficou tensa à menção de Núria. A ideia de dizer a ela seu segredo a fez querer vomitar na lixeira enferrujada da esquina.
Bom, é meio que esse é o motivo de eu estar aqui. Ela confessou baixinho, evitando os olhos de Bong. Ah, aconteceu alguma coisa? Lily encarou as mãos, focando no esmalte lascado que ela ainda não havia tido tempo de consertar. Eu trombei com ela na noite passada e nós conversamos, Bong sorriu. Que ótimo, como foi? Qual foi a reação dela quando você contou? O silêncio. Uma criança passou por eles, ficando uma bola de basquete no chão enquanto andava. A batida estava quase no mesmo ritmo do coração de Lily. Ela o sentia disparar no peito. O suor gorjetava de suas têmporas e pescoço. Ela se sentia tão idiota, tão inútil. Lily ergueu os olhos para Bong. Eu não contei para ela. Simplesmente não consegui, sabe? Ela estava bêbada em apuros, tinha caído na calçada. Aí eu a ajudei a voltar para o apartamento. Só não apareceu o momento certo, ela disse, encolhendo-se com tanta força até que seus olhos viraram fendas. Não seja tão dura consigo mesma, Lily. Bong afagou as costas suadas dela, exatamente como seu pai fazia sempre que Lily estava aborrecida. Tenha paciência. Você vai encontrar o momento certo. Eu juro. As coisas acabam se encaixando quando menos se espera. Digo, olhe só. Nós dois estávamos no cemitério na mesma hora e agora somos amigos, não é? Ela assentiu, balançando a cabeça e movimentando de subida e descida, forçou suas lágrimas a caírem dos olhos para as bochechas. Nós somos amigos? Bong tirou a mão das costas de Lily e apertou o ombro dela. É claro que somos. Um estranho daria esse unicórnio magnífico para alguém que se não fossem amigos? Ele indagnou, colocando a pelúcia gigante no colo dela. Lily secou as lágrimas do seu rosto e sorriu. O gesto tinha levando-a diretamente de volta para a infância, quando o pai trazia de vez em quando uma pelúcia bonitinha que tinha visto em algum lugar. Com o passar dos anos, seu quarto ficou repleto de ursos de pelúcia e gatos de todos os tamanhos e cores, juntos de girafas, macacos, elefantes e até mesmo animais inusitados, como tatus, preguiças e afins. Na verdade, ainda estava todo em seu antigo quarto, juntando poeira. Bom, exceto por ele, o elefante, seu favorito, que ele tinha espremido na mochila quando se mudou para a cidade grande. Sério? Tem certeza? Não tem algum neto ou neta para quem você preferia dar isso? Ela perguntou a Bong. Ele sacudiu a cabeça. Não. Acho que esse unicórnio adoraria ir para casa com você. Ele envolveu o unicórnio com os braços e o apertou. Obrigada. Como por um milagre, ela realmente estava se sentindo um pouco melhor, como se a cor de rosa e os brilhos estivessem adentrando seus poros e a alegrando. Ah, e mais uma coisa. Tenho uma proposta para você, mas fique à vontade para recusar. É só uma ideia e me ajudaria muito. Bong disse com um sorriso largo. Ela franziu a testa, pois a palavra proposta parecia um tanto oficial. Estou planejando contratar alguém para trabalhar aqui por meio período. Fiquei pensando se você estaria interessada. O que acha? A ajuda extra me cairia muito bem, ele afirmou. O choque quase fez ele derrubar o unicórnio. Havia acabado de conhecer aquele homem e ali ele estava oferecendo emprego a ela. Você quer que eu trabalhe aqui? Ela perguntou, levando a mão ao peito. Por um segundo, Bong pareceu um pouco envergonhado, suas bochechas normalmente morenas tingidas cor-de-rosa. Sei que não é grande coisa, mas na medida do possível para mercearias é bem especial. O lugar é limpo e organizado e temos os melhores produtos. Ah, e eu sou um chefe bem legal. Modestia à parte, ele garantiu com um sorriso acanhado. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Só estou surpresa por você estar me oferecendo um emprego, só isso. Eu praticamente tive que implorar para o gerente do Faldtal me contratar, ela explicou. Bom, o emprego é seu se quiser. Ele olhou para Bong, depois para a entrada da mercearia. Era verdade que precisava da grana extra. Do contrário, seus colegas de apartamento iriam expulsá-la no final de mês. Estavam há semanas ameaçando ativar o anúncio nos classificados se ela não arranjasse o dinheiro do aluguel a tempo. De repente,
O emprego havia caído em seu colo, feito mágica. Ela ergueu os olhos para o céu. Se perguntou se era a maneira de seu pai de olhar por ela. Tinha que ser. Não havia outra explicação razoável. Está bem. Quando quer que eu comece? Ela perguntou. Dobrinhos surgiram nos cantos dos olhos de Bong. Amanhã, vem às 8. Capítulo 44 de Núria. Núria conseguiu chegar até a entrada de seu prédio antes de ser vencida pela curiosidade. Era quase como se conseguisse sentir um calor irradiando cada vez que a mochila batia em suas costas. Ela abriu o zíper do bolso da frente e puxou o papel. Ali mesmo parada, em frente ao prédio, com um borrão de pedestres indo e vindo, ela desdobrou o papel de carta branco e o fitou. Primeira vez que reparou foi o logo de uma árvore bem no topo, com o Hotel First Section Chicago escrito. Seria algum tipo de pista? Ou será que a pessoa era simplesmente econômica demais para comprar os próprios papéis? Ela franziu a testa, e então pôs-se a ler o que estava escrito. Os olhos demorando-se em cada palavra para conseguir captar o significado delas por inteiro. Sua cabeça ainda estava pesada, os pensamentos enovoados. Ela não se apressou, tentando compreender, assimilar, processar. Agora a mensagem. Você sempre amou gatos mais do que pessoas? Quer dizer, eu entendo. As pessoas conseguem ser horríveis. Tão horríveis que na maior parte dos dias prefiro ficar sozinho em casa. Mas admito que quando vejo você com um gato, mesmo que isso soe meio brega, sinto um calorzinho no peito. Mesmo de longe, consigo ver a adoração que irradia de seus olhos. Me faz sentir um pouco de inveja do seu amigo peludo. Ler todas aquelas palavras, algumas tão íntimas, tão doces, fez emoções rodopiarem dentro de Núria. Tinha passado tanto tempo desdenhando da ideia de se apaixonar. Era algo que só existia nas comédias românticas que ela assistia. O amor daquele tipo não existia de verdade na vida. Existia? Na vida real, o que vale é o pragmatismo. As pessoas querem sossegar, se casar, ter filhos. Para alcançar esses objetivos, precisam encontrar o parceiro mais adequado. E para não se sentirem tão mal a respeito disso, iludem um ao outro, pensando que aquilo era amor. Núria tinha certeza de que era desse jeito que funcionavam. Afinal, nunca testemunhara algo assim acontecer na realidade, nem entre seus pais, nem entre mais ninguém em sua família, nem entre seus amigos e conhecidos. Mesmo assim, apesar de todos os pensamentos negativos enchendo sua cabeça já pesada, ela se viu querendo saber mais sobre a pessoa que era capaz de escrever tais palavras. Eram palavras que ninguém jamais tinha dito a ela. Palavras que realmente a faziam pensar se o amor de alguma forma era possível no mundo frio e cruel em que vivia. Ela dobrou a carta e puxou as chaves. A mão tremia ao destrancar a porta. O que responderia? Como parecia eloquente quando mal conseguia escrever uma lista de compras? Mesmo intimidada, estava desesperada para subir as escadas e chegar ao seu apartamento para encontrar um papel decente e uma caneta que funcionasse. De alguma maneira, ela precisaria encontrar as palavras certas. Capítulo 45 do nosso protagonista Gato. Gato estava cansado. Por algum motivo, sua saliva não parava de vazar da boca em fios finos e viscosos, conforme lambia os pelos. Agora que sabia que a moça arco-íris estava bem, tudo o que queria era se aninhar em sua cama de gato e tirar um cochilo. O estranho, contudo, era que estava agitado, como se a adrenalina da noite anterior continuasse em seu corpo. Estava inquieto, nervoso, seus pelos estavam desalinhados, mesmo depois de ter se limpado. Ele decidiu que observar um pouquinho as pessoas era a maneira perfeita de passar o tempo. Talvez depois de uma horinha assistindo a humanos passarem, ele se sentiria com sono bastante para conseguir dormir. Infelizmente fazia calor, bastante calor. Estava tão quente que a calçada queimava as almofadas delicadas de suas patas.
Havia uma pequena área de sombra ao lado da cerca viva. Então ele se instalou lá, aguardando que algo acontecesse. Uma mulher com cabelo cor de molho de pizza amanhecida passou por ele, empurrando um carrinho contendo um daqueles humanos pequenos e irritantes. O humaninho, que também tinha a cabeça cheia de cachos de cor de molho de pizza, apontou diretamente para ele e disse: Mamãe, mamãe, gatinho! A mulher parou por um momento e olhou de relance para Gato. Não, meu amor. Aquele gato é sujo. Amanhã podemos visitar a tia Alice e você pode brincar com o Dorito. Está bem? O humaninho guinchou, entoando Dorito, Dorito, enquanto os dois se afastavam às pressas. Quem é que batiza um gato de Doritos, aliás? Se Gato ganhasse uma daquelas notas verdes amassadas de dinheiro, cada vez que uma pessoa o chamava de sujo ou doente, poderia comprar centenas, talvez até mesmo milhares de latas de patê de salmão. Ele esticou o pescoço e ficou contemplando a rua. Skatista, criança, mais uma criança ou entregador? Não, dois entregadores. Nada de muito interessante, na verdade. Bem quando o gato estava prestes a desistir e deslizar entre as barras do porão, viu algo rosa-choque brilhante vindo em sua direção. Ora, vejam só. Finalmente, algo digno de atenção. Quanto mais a pessoa rosa-choque se aproximava, mais fascinado o gato ficava. Havia alguma coisa familiar naquele ser humano. Uma brisa morna soprou. Ele empinou o focinho e farejou demoradamente. Tinha até um cheiro parecido. Interessante. Ainda assim, era um grande mistério, porque tal pessoa tinha um rosto completamente oculto pela coisa rosa-choque que segurava. Quem era essa pessoa vindo em sua direção? Gato estava terrivelmente confuso. Será que seus sentidos estavam falhando por causa da idade? A pessoa rosa-choque estava a poucos passos de distância. Ele tornou a farejar o ar. Seria a moça arco-íris? Será que ela já estava de volta? Se realmente fosse ela, com certeza pararia para procurar por ele. Contudo, essa pessoa quase não parou. Gato miou, mas o som saiu parecendo mais um granido rouco. A pessoa rosa-choque se deteve. A coisa cor-de-rosa e felpuda foi abaixada. E Gato finalmente conseguiu enxergar o rosto da pessoa. Ah, oi, é você! A pessoa com toda certeza não era a moça arco-íris, falou. Gato estreitou os olhos. Havia algo muito familiar nela. O cheiro de sua pele, o jeito como ela se mexia. De repente, ele se deu conta. Era a garota que tinha ajudado a moça arco-íris. A garota gritou quando ele atravessou a rua correndo. Seu coração acelerou. Ele se encolheu, considerando correr para se esconder. Espera, não vá embora! A pessoa cor-de-rosa sorriu e deu um passo para trás. Eu fiquei preocupada com você quando saiu correndo. Você está bem? Se machucou? Gato relaxou o corpo, baixando a guarda. Ela parecia inofensiva o bastante. Parecia até mesmo gentil. Ele ergueu os olhos para ela, de repente curioso em vez de assustado. Ela com certeza era a mesma pessoa da noite passada, com os mesmos olhos azuis bondosos. Mas havia alguma outra questão. Havia alguma outra questão. Algo ainda mais familiar. Alguma coisa nela o lembrava da moça arco-íris. Como era possível? A pessoa rosa-choque tinha o mesmo nariz da moça arco-íris. E a boca também. Os cheiros das duas eram parecidos de certa forma, embora não 100%. Faltava o perfume de alecrim e coco. Em seu lugar havia uma nota de maçã e hortelã. Porém, isso era tudo. Todo o resto era diferente. A pessoa rosa-choque se virou, e por um momento o gato achou que ela fosse embora. Em vez disso, ela se ajoelhou, esticando-se para afagá-lo. Instintivamente, Gato se afastou, sem saber se podia confiar nela. Em circunstâncias normais, não deixaria ninguém tocar nele, nem mesmo a moça arco-íris. No entanto, havia alguma coisa nos olhos daquela mulher que o hipnotizava. Ela parecia triste, solitária e perdida. Algo dentro de Gato se agitou. Afinal, ele também se sentia muitas vezes da mesma maneira. Pela primeira vez na vida, ele permitiu voluntariamente que um estranho lhe fizesse carinho. Bem rápido,
A mão dela resvalou na sua cabeça, seu pescoço. Então ele se afastou alguns passos. O ponto onde a mão tinha tocado estava quente e formigava. Eu posso te contar um segredo? A pessoa rosa-choque perguntou. Gato encarou os olhos dela e esperou. Ela sorriu, então inclinou-se um pouquinho para a frente, franzindo a boca antes de sussurrar. A Núria é minha irmã. Agora capítulo 46 de Colin. Tô ativando a música aqui de novo. Colin. Tim-dan. Colin correu para abrir a porta de casa, sem querer fazer a irmã e a sobrinha esperassem nem um pouco a mais do que o necessário. Assim que a porta se abriu, Bernie se atirou em frente, envolvido na perna de Colin com os bracinhos minúsculos. Tio Colin! Colin sorriu. Oi, Bernie. Bom te ver também. Ela soltou sua perna e ergueu os olhos para ele. Os óculos novinhos de um tom verde esmeralda. Você pediu a pizza certa de pepperoni? Espero muito que sim, ele respondeu. Caroline avançou, entregando a ele uma mochilinha coberta de lantejoulas multicoloridas. Coloque uma muda de roupas para ela e alguns livros. Obrigada mesmo, Colin. Te devo uma de verdade dessa vez. Está tudo bem, é sério, ele disse, pegando a mochila. Caroline esperou. Como de costume, ela estava vestida de maneira simples, um vestido bordô de corte reto e o mesmo par de sapatilhas básicas que sempre usava. O cabelo escuro estava puxado para trás, em um rabo de cavalo elegante, e as únicas joias que usava além da aliança de casamento eram brincos de diamante, minúsculos e discretos. Se Colin não a conhecesse, nunca teria acreditado que ela era casada com um dos maiores estilistas de celebridades do país. Com uma das maiores estilistas de celebridade do país. E obrigada de novo pela conversa do outro dia. Precisava muito desabafar. A Alexa não estava em casa. Mesmo se estivesse bom, você sabe. Ela não entende direito a questão da mamãe. Caroline disse, apertando os lábios como fazia sempre que falava de algo desagradável. Colin assentiu. Eu sei. Acho que não tem ninguém que entenda mesmo a questão da mamãe. Exceto você, eu e talvez o papai. Ela é agradável e educada pra caramba com todo o resto do mundo. Caroline revirou os olhos. Nem me fale. Ele se esticou e apertou o ombro dela. Quer entrar um pouco? Ele perguntou. Não, preciso correr. Mas sério, obrigada. Prometo estar de volta para buscá-la às 8. Certo, sem pressa. Te vejo mais tarde. Ele se despediu. Bernie ergueu o rosto para a mãe, os olhos arregalados parecendo ainda maiores pela espessura de seu óculos. Acaba com eles, mamãe. Só vem me buscar depois que conseguir tirar dinheiro daqueles velhos. Ela disse antes de passar por Colin e entrar rodopiando na casa. Caroline deu uma risadinha e desceu as escadas aos pulinhos na direção do carro de aplicativo que esperava por ela. Anda logo, tio Colin. Para de perder tempo. Tô com fome. Bernie gritou da cozinha. Colin fechou a porta. Segura as pontas. Já estou indo. Quando chegou à cozinha, encontrou Bernie sentado à mesa encarando a caixa de pizza. Espero muito que tenha pedido a certa. A mamãe te falou, não é? Colin pegou 2 pratos e alguns guardanapos e os colocou na mesa. Sim, ela falou. Tenho quase certeza de que você será uma cliente satisfeita. Ele disse abrindo a caixa de pizza. E aí, o que acha? Bernie se aproximou para analisar a pizza, seu olhar indo do queixo que escorria até os pedaços reluzentes de pepperoni. Então para as manchas vermelhas de molho de tomate, até enfim pousar nas bordas perfeitamente queimada. Aprovado, ela declarou, balançando a cabeça e fazendo os cachos na altura do queixo saltarem. Em vez de agarrar um pedaço como qualquer outra criança de 7 anos faria, ela puxou um caderno que estava segurando debaixo do braço e se pôs a desenhar a pizza, rabiscando observações por toda a página, como se estivesse tentando documentar o momento. Você vai desenhar ou comer? Colin indagnou. Ela ergueu o olhar para ele por um breve momento. Desculpa, tio Colin. Só preciso acrescentar umas notas. Ela voltou o olhar para a página do caderno, escrevendo algumas letras e números antes de deixá-lo de lado. Colin colocou 2 pedaços de pizza no prato dela.
E aí, qual é o do caderno? É uma agendinha? Agendinha? Bernie ecoou, franzindo o nariz. Não é uma agenda, é um diário de pesquisa. Eu desenho todas as coisas interessantes que vejo e faço anotações, muitas anotações. Muito científico da sua parte, Bernie. Garanto que suas mães ficam muito orgulhosas, ele comentou dando uma mordida na pizza. Ela franziu a testa. A mamãe Caroline diz que preciso ser mais seletiva com minhas anotações, mas eu acho que ela só está cansada de ficar comprando cadernos para mim. Este aqui, ela bateu no caderno na mesa. Este aqui. Ela bateu no caderno na mesa com a ponta do dedo. É meu quinto caderno em 3 meses. Bom, pelo menos agora eu sei o que dar a você no Natal, Colin falou. Bernie sorriu por todos os dentes. Seria excelente. Eu gosto de canetas também, aquelas de ponta dupla. Anotado. Cole enfiou o último pedaço da borda da pizza na boca e pegou mais uma fatia. Entre mordidas, Bernie encarou Cole, os olhos se estreitando e arregalando como se estivesse tentando chegar a algum tipo de conclusão. Quando restava a ela apenas um solitário de borda, ela apontou a extremidade carbonizada para Cole e disse: E aí? Sua crise da meia-idade já acabou? Colin quase se engasgou. Como assim? Ela limpou as mãos com o guardanapo e se pôs a folhear o caderno até encontrar uma página específica. A mamãe Caroline e a mamãe Alex estavam conversando no outro dia e eu anotei bastante coisa. Até fiz um desenho seu. O que acha? Ela apontou um rabisco de um homem com cabelo desgrenhado e pernas 10 vezes mais compridas do que deveriam. Colin se aproximou e analisou a página. No canto oposto havia mais rabiscos que pareciam ser mulheres fugindo. No extremento, Bernie havia feito diversas anotações em sua caligrafia rudimentar e quadrada. Crise de meia-idade. Emerita. Sozinho. Namarada. Precisa de um cachorro. Vai terminar próximo livro um dia. E embaixo de tudo, Bernie tinha escrito conclusão, em letras maiúsculas seguidas por tio Colin. Precisa de uma esposa, um cachorro, com X, e terminar próximo livro. Colin piscou. São anotações bem abrangentes. Obrigada, também achei, Bernie disse, sorrindo abertamente com um elogio. Ele pigarreou e disse em uma voz calma e nem um pouco hostil. É bom você saber que aconteceram algumas mudanças na minha vida. Então talvez queira atualizar esse seu diário. Sério? Bernie parou de mastigar. O lábio inferior se abrindo de expectativa. Você vai ficar feliz saber que eu, na verdade, tenho um bicho de estimação agora. Mais ou menos. E estou gostando de uma mulher. O nome dela é Núria. E eu comecei meu próximo livro, que está indo muito bem. Ele disse com uma tossida nervosa. Aquela última parte era meio que um exagero, mas que se dane. A essa altura poderia muito bem tornar a história o melhor possível. Bernie franziu a testa, as sobrancelhas densas unindo-se e virando uma largata desconfiada. Você tem um bicho de estimação? Ela perguntou, olhando de esguelha pelo cômodo como qualquer bom detetive faria. E que tipo de nome é Núria? É espanhol, mais especificamente catalão, ele disse na defensiva. Como as coisas tinham chegado a esse ponto? Estava sentado em sua cozinha comendo pizza de pepperoni morna quando tentava se defender de sua sobrinha. Bem poderia ser a reencarnação de Ruth Bader Ginsburg. Deve ser alguma escritora, alguma celebridade. Em vez de responder, ela abriu o diário em uma nova página e rabiscou furiosamente um amontoado de palavras, nenhuma das quais Colin conseguiu ler de cabeça para baixo. Ela fez uma pausa e o encarou com os olhos castanhos. E onde exatamente está esse estimação, tio Colin? Colin limpou as mãos e um guardanapo se levantou. Vem cá, vou te mostrar. Capítulo 47, de novo nosso protagonista gato. Tá aparecendo bastante porque ele é um protagonista. Nem sequer havia escurecido, mas Gato já estava em sua casinha descansando. Estava exausto. Preocupar-se com a moça arco-íris e interagir com aquela pessoa rosa-choque havia drenado toda a sua energia. Lentamente suas pálpebras caíram, pesadas demais.
assim como os membros que estavam doloridos e pareciam ter sido revestidos de cimento. Sons de passos. Eram passos. Gato forçou as pálpebras a se abrirem de novo e espiou pela janela mais próxima. Havia pernas ali, mais especificamente as pernas do vizinho desajeitado. Estavam cobertas de um jeans em vez do tecido xadrez habitual de seu pijama. Espera, calma aí. Gato esticou o pescoço mais longe para conseguir enxergar melhor. Aquilo era um humaninho? O que o humaninho estava fazendo em seu beco? Tinham vindo vê-lo? Gato nunca tinha sido muito afeiçoado a humaninhos, mas estava curioso. Ele decidiu rastejar para fora de sua casa para ver o que se passava. Viu? Eu te disse, o vizinho desajeitado falou, indicando o gato com um gesto na mão. Os olhos da humaninha o estudaram das pontas de suas orelhas até a extremidade da cauda. Depois de ter dado uma boa olhada, ela se virou rapidamente para a sua casa, depois para suas tigelas de comida e água. Foi você quem fez essa casinha, tio Cullen? Ela perguntou. Por fim, uma voz nítida e aguda, que lembrou o gato de passarinho espiando de manhã. O vizinho desajeitado assentiu. Fiz sim. O que achou? Eu gostei, mas podia ser mais colorida. Acho que precisa ser mais animada, sabe? Posso pedir para a Mamis, Alexa, ornamentar ela para você se quiser. Ela disse erguendo o rosto para ele. Ornamentar? O que isso quer dizer? O que quer que eu fosse parecia meio sofisticado. Acho que ele está bem feliz com o jeito do que está, o vizinho desajeitado disse. O gato voltou o olhar para sua casinha. Concordava plenamente. A casa lhe servia muito bem. O rosto da humaninha se franziu e feito uma uva passa. Mas, tio Colin, por que é que ele não mora lá dentro com você? Não acha que ele fica se sentindo sozinho aqui fora, sem ninguém? Mesmo não sendo tão afeiçoados a humaninhos, Gato precisava admitir que era bem gentil da parte dela se importar com aquilo. Talvez nem todos os humaninhos fossem irritantes, barulhentos e incontroláveis. Essa aqui com certeza parecia bem suportável. Gato piscou para ela em um gesto de gratidão. Bom, acho que ele gosta de ficar aqui fora. Além do mais, ele tem amigos que o visitam, um carteiro e a mulher, de quem eu estava lhe contando. O vizinho desajeitado comentou. Para o portão, O vizinho desajeitado comentou. Suas bochechas ficando rosas de repente. Ele olhou de esbela para o portão, como se estivesse procurando por uma certa pessoa. Muito provavelmente a moça arco-íris. Seus olhos se arregalaram. Espera um pouco, eu volto em um minuto, ele disse, indo até o portão e destrancando. Tanto o gato quanto a humaninha o seguiram com o olhar. Quando ele chegou ao outro lado, agachou-se e pegou um papel amarelo vivo, que tinha se dobrado ao meio. Ele o desdobrou, e o dobrou rapidamente e voltou até o beco. Que tal entrar e guardar o que sobrou da pizza? Aí faço um pouco de pipoca pra gente assistir um filme. Pode ficar por aqui com o gato um pouquinho se quiser, ele disse. A humaninha ficou em silêncio, por um momento considerando o que tinha ouvido. Depois de alguns segundos, ela puxou o caderno debaixo do braço e olhou para o vizinho desajeitado, com um sorriso que exibia um dente de frente faltante. Tudo bem se eu desenhar ele, tio Colin? Será que ele se incomoda? O vizinho desajeitado devolveu o sorriso. É claro, ele com certeza não vai se incomodar. Só tome cuidado para dar espaço a ele. Ele não é acostumado com estranhos. Eu te chamo quando a pipoca estiver pronta, tá bom? Ela se jogou no chão e cruzou as pernas, colocando o caderno no colo. Sim, e não esquece da manteiga na pipoca, por favor. Bastante manteiga. Pode deixar. O vizinho desajeitado voltou a entrar às pressas. Apenas alguns segundos tinham se passado antes de o gato poder vê-lo, observando os dois na janela da cozinha, enquanto organizava as coisas. Gato nunca tinha passado pela experiência de ser desenhado por alguém. Estava bem lisonjeado, na verdade. Então ficou sentado, muito imóvel, e esticou o pescoço, uma tentativa de parecer o mais imponente possível. Seus olhos permaneceram meio abertos, para destacar o tom verde neles. A humaninha rabiscou em silêncio, a caneta fazendo barulho áspero contra o papel.
De vez em quando olhava de esguelha para ele, como se estivesse encarando diretamente a sua alma, o que francamente deixava o gato um pouco nervoso, mas em nenhum momento ele sentiu medo. Alguns minutos se passaram, antes de Almani erguer o rosto com um sorriso satisfeito. Ela virou o caderno para ele. O que acha? É você, eu, a mamãe Caroline, a mames Alexa e o tio Colin no dia de ação de graças. Está vendo esse peru? A mames Alexa cozinha o melhor peru do mundo. Prometo que você pode comer o quanto quiser. Gato encarou o desenho à sua frente. Havia uma mesa comprida e sentadas ao redor dela. Estavam duas mulheres e um homem alto que ele reconheceu como vizinho desajeitado. Na extremidade da mesa, Gato estava em seu próprio assento, parecendo mais imponente do que jamais havia imaginado. Ele tinha até o próprio jogo de mesa, e ao seu lado estava uma maninha com um garfo na mão, esticando e colocando o que parecia uma enorme fatia de carne em seu prato. A princípio, Gato não soube bem o que pensar. A ideia de compartilhar uma refeição com a maninha e a família dela era um tanto absurda. Apesar disso, ele se viu engolindo um nó que tinha se formado em sua garganta de alguma forma. Estava comovido com a fantasia daquela pequena humana. Seria mesmo tão absurdo assim? Gato tinha certeza de que havia muitos gatos domésticos que dividiam refeições com suas pessoas. Ainda assim, por algum motivo, ele nunca tinha se imaginado como um deles. Não até aquele dia. Quer saber de uma coisa? A maninha falou, inclinando-se para mais perto dele com um ar travesso. Gato ergueu as orelhas e estufou o peito, esperando que ela desembuchasse. Você e eu vamos ser melhores amigos, ela revelou finalmente. Bernie, a pipoca está pronta. Ele ouviu o vizinho desajeitado gritar de dentro da cozinha. Antes dele sequer ter consciência do que estava acontecendo, a maninha abraçou. O corpo do gato ficou tenso, mas a tensão só durou uma fração de segundos. De repente ele estava quente por dentro, rapidamente irradiando para o exterior, até ele estar se sentindo derretido, como aquela barra de chocolate meio comida que tinha encontrado certa vez na calçada. A maninha se afastou. Ela se ergueu do chão com um pulo e acenou para ele antes de sair saltitando na direção da porta dos fundos e desaparecer. Tinha ido embora. Algo dentro de Gato se agitou. Do jeito estranho, ele se pegou imaginando quando voltaria a vê-lo. Dá tempo sim, o capítulo do Colin é só 3 páginas, então vamos. Capítulo do Colin 48. Milho de pipoca, óleo e manteiga. Colin se atrapalhou com os ingredientes, quase derrubando a embalagem de milho aberta sobre o balcão. Ele olhou rapidamente pela janela da cozinha, para conferir se Bernie estava bem. Então baixou os olhos para o papel amarelo dobrado sobre a mesa. Não se tratava de uma folha de papel de um bloco de notas, mas sim um pôster de um gato perdido, que Nuri havia reciclado escrevendo no verso em branco. A última coisa que ele precisava era que Bernie desenhasse outro registro no diário, mostrando com bochechas rosadas, de corações flutuando nos olhos. Então, tinha decidido ler o bilhete dentro de casa, onde poderia saborear as palavras de Núria, sem medo de constrangimento. Oiê, vou ser sincera. Ainda não decidi muito bem se você é um doido. Bom, dá pra me julgar. Essa cidade é lotada de maníacos. Inclusive, a noite passada, um desse quase... Deixa pra lá. Não vou entrar em detalhes sórdidos, mas preciso dizer. Aquele gato preto que eu alimento, ele é um baita de um herói. E é exatamente por isso que meus olhos se iluminam por gatos. De um jeito que nunca vão se iluminar por outro ser humano. Gatos são 100% honestos quanto a quem são. Gatos são 100% honestos quanto a quem são. Se querem te amar, eles vão te amar. Se querem ficar sozinhos, vão ficar sozinhos. Se querem morder seu pé, com certeza vão morder seu pé. Não existe joguinhos psicológicos com gatos, com gatos. Com pessoas, por outro lado... Pop, 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 pop. Cole olhou de relance para a pipoqueira, para garantir que nada estava queimando. Então voltou a ler as palavras de Núria. Não me entenda mal. Eu sei que existe gente boa por aí. E é claro que sim.
É só que parece trabalhoso demais separar o trigo do amontoado de joio que é a vida. Entende o que quero dizer? Pop, 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 pop. Ele precisava se apressar. A pipoca estava quase pronta. Porém, uma coisa é certa. As qualidades que mais valorizo nas pessoas são lealdade, honestidade, bondade e autenticidade. Autenticidade. Se você está de posse dessas coisas, talvez seja uma pessoa digna do meu tempo. Agora preciso perguntar, porque, bom, estou curiosa. O que exatamente uma mulher louca por gatos, apaixonada por café, não tão bem regulada, de quase 40 anos de idade é tão atraente para você? Estou doida para saber. Sério. Pop, pop. Colin se encolheu e pulou da cadeira para poder desligar a pipoqueira antes que a pipoca cheia de manteiga queimasse. O coração estava batendo tão rápido que ele precisou levar a mão ao peito para se acalmar. Ler as palavras de Núria o fazia se sentir aturdido, sonso. Continuando. Ler as palavras de Núria os fazia se sentir aturdido, sonso. Se mal conseguia manter a compostura depois de ler uma carta dela, como esperava conhecê-la sem desanimar no processo? Deus do céu, eu sou um caso perdido. Mas não podia se preocupar com tudo aquilo. Com tudo aquilo agora. Colin despejou a pipoca na tigela gigante que havia adquirido para ocasiões como aquela. Foi até a janela e gritou: Bird, a pipoca está pronta. Mais tarde pensaria em como responder. Então vamos encerrando por aqui, pessoal. Lemos até o capítulo 48 de Colin. E na próxima semana vamos ler a partir do capítulo 49 de Omar. Com essa música clássica de fundo, eu espero estar marcado já. Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura desse incrível livro que irá continuar na semana que vem. Então, pessoal, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu comentário com feedback do que está achando dessa incrível história. É isso, vídeo realizado pela Prefeitura de Gatópolis, por meio da Secretaria de Cultura e Teatro. Agora, no próximo vídeo, sexta-feira, sobre o Abril Laranja. É isso, pessoal. Tchau!